bom dia, boa tarde, boa noite. Depende do horário que você estiver me ouvindo ou me assistindo. Que o Senhor Jesus Cristo esteja com você. Amém? Tudo bem com você, meu amado, minha amada? Eu espero que sim. Eu espero, queridos, que eu estou tendo aqui, apesar de estar gravando de madrugada para evitar os sons externos, muitas vezes vai entrar um latido de cachorro, quando é as minhas próprias bichinhas, é os cachorros dos vizinhos. Eu espero que você perceba que isso é coisa externa e não ligue para isso. São coisas da vida. O que importa é a palavra que o Senhor tem para você nesse dia. Vamos falar um pouco sobre a vida de Davi e Saul? Vamos fazer um paralelo com a vida desses homens? Você deseja ser uma mulher ou um homem segundo o coração de Deus? Pois bem, para ser homem segundo o coração de Deus, para ser uma mulher segundo o coração de Deus, o que será necessário fazermos? Vamos fazer uma breve análise da vida de Saul e Davi? Vamos ler a palavra do Senhor que está em Salmos 89, no versículo 20. A palavra diz o seguinte: achei a Davi meu servo, com o meu santo óleo o ungi. A palavra de Deus nos fala a história de Saul e Davi. A nação de Israel, que é uma nação sempre que está aí rebelde, nada assim, não parece nada com a gente, mera casa. Exigiu do profeta Samuel um rei, porque eles disseram: tá na moda, todo mundo ao redor de Israel tem rei, por que nós não podemos ter rei? Israel era governado pelos juízes e pelos profetas. No entanto, as nações pecaminosas ao redor de Israel, todas tinham um monarca, não é? Então, Israel olhou para o seu redor, comparou e falou: pelo amor de Deus, tá todo mundo aí modernizando, tá moderno, todo mundo tem rei, nós também queremos ter rei. E aí o que acontece? Samuel vai orar e vai buscar do Eterno se pode ou não pode ungir um rei. Deus falou para Samuel: olha, Samuel, esse povo não está rejeitando, não é você não, profeta, está rejeitando sou eu, porque sou eu que administro o povo. Eles não querem que Deus os governe, eles querem que um rei os governe. Então um rei eles terão. E Deus dá ordem para ungir a Saul. Não foi só Deus que escolheu Saul, irmão. O povo, a nação de Israel, quando viu Saul era o homem mais alto da tribo de Israel. Não é? Aquele cara suntuoso, fazendo uma conjuntura que eu acho que Saul, quando passava, a gente virava o pescoço, porque se ele era o maior homem da tribo, você imaginou? De repente podia ser assim, aquele homem garboso, bonitão, que a gente faz assim: nossa, meu Deus, por esse aí eu oro e jejum? Pois é, Saul era mais ou menos nesse modelo. Então, quando a nação de Israel vai escolher como rei, o cara mais forte, o cara mais alto, Claro, com certeza, Assim como o Ló, Quando Abraão mandou ele escolher um lado, você vai, o lugar que você foi, eu vou pelo lado oposto. Ele olhou para as campinas do Jordão, A futura Sodoma e Gomorra, que lindo, que maravilha, Por isso que a palavra de Deus fala: Deus não vê segundo os olhos do homem. A nossa natureza, irmãos, a nossa natureza vai pela estética, vai pela coisa que nós consideramos belo, porque se nós não considerarmos belo, aquilo é rejeitado por nós com tranquilidade, com facilidade. Graças a Deus que Deus não nos vê assim, porque se Deus fez a mim negra, de cabelos encaracolados, e você branco, de olhos azuis, porque Deus falou assim: a Kenny é linda, negra, com cabelo encaracolado, e tá feito. O outro é bonito, branco, os olhos azuis, tá feito. Não tem esse negócio de ficar aí, briga entre homem e mulher, branco e preto. Não, para Deus tudo é obra perfeita das mãos dele. Não é? Então, quando a nação de Israel escolhe Saul, a nação de Israel nem consultou a Deus. Aí, Deus, a gente acha Saul legal. O que o senhor acha de Saul? Ninguém perguntou, não é ele, então vamos botar ele como rei da Saul. Deus falou para Saul: vai lá, para Samuel, vai lá e consagra. Samuel consagrou Saul como rei. Saul tinha uma natureza dura, irmão, difícil. Ele começou a obedecer o Eterno. Ele fazia as coisas que o Eterno mandava, mas
Teve coisas que Deus falou para ele assim, olha, você vai lá e destrói tudo. Ele falou, chegou lá e falou, pelo amor de Deus, eu não posso fazer isso não, isso aqui é bom demais, né? Vou levar para casa. Aí quando Samuel vai confrontá-lo, ele fala, não, foi o povo achou que aquilo ali podia servir, aqueles despojos. Aí Deus fala assim, olha, tá vendo esse homem? Esse homem não tem jeito para ele. Aí mais à frente Deus fala para Samuel, olha Samuel, vou fazer um sacrifício para confirmar o trono de Saul. Ele tem que mostrar obediência. O profeta Samuel demorou para chegar no momento do sacrifício. O que o nosso Saul fez, irmãos? O que o nosso Saul fez? Eu sou rei, eu sou ungido, assim como Samuel. Porque naquela época só o rei, só o profeta recebia a unção e a presença do Espírito Santo de Deus. Então Saul se achou o cara, né? Não esperou o profeta, por quê? Porque ele não podia esperar, afinal de contas ele é, né, very important personal, né, a pessoa VIP, não podia esperar o profeta chegar. Ele sacrificou, irmão. Quantas vezes Deus está falando para mim e para você, obedece, a gente vai fazer a campanha. A gente vai subir no monte, a gente vai prometer dar 1000 cestas básicas por ano, a gente vai prometer andar de branco, a gente vai fazer tudo, menos aquilo que Deus mandou. Por quê? O ser humano tem uma tendência natural à desobediência e no lugar de obedecer, oferecer um sacrifício para continuar desobedecendo. Você me entende? Aquela ideia de, peraí, Deus mandou eu fazer isso, não, mas Deus conhece a minha estrutura, sabe que eu não dou conta de viver sem, então o que eu vou fazer? Eu vou fazer um sacrifício, eu vou andar daqui até Trindade a pé. Obediência que é bom não, mas andar de Trindade, voltar de Trindade a pé tá tranquilo. Por quê? Aquela sensação de sacrifício, porque o sacrifício, irmão, ele dá uma sensação de alívio, mas é um alívio momentâneo. Por quê? Porque você está tentando barganhar com Deus a sua bênção ou a sua desobediência pelo seu sacrifício. Saul, ele não pensou, ele ofereceu o sacrifício a Deus. Por quê? Na concepção dele, o sacrifício era mais importante do que obedecer. E quantas vezes para mim e para você a coisa funciona da mesma maneira? O sacrifício é mais importante do que a obediência. Por quê? Porque Deus fala assim, olha, não faça isso. Muitas vezes nós tememos muito mais a língua do irmão, a língua do fofoqueiro, do que a cobrança do eterno. Porque a gente faz de tudo para o irmão não ver que a gente está em pecado. Mas a Deus que é onisciente, onipresente, a Deus que não tem como nós fugirmos para canto algum, porque no mais profundo da terra que nós formos, ou no mais altos céus do universo, o Senhor vai nos alcançar e vai fazer escrutínio do nosso coração e da nossa mente. Ora, se para Deus eu não escondo, o que o outro que não tem o poder nem de me colocar no céu e nem me tirar de lá, eu tento esconder as minhas falhas? Isso é tão incoerente. Então Saul ofereceu o sacrifício. Quando Samuel chegou, olha para você ver o preço da desobediência. Assim que ele terminou de oferecer o sacrifício, Samuel chegou. Já pensou, irmão? A gente está esperando Deus e de repente a gente cansa de esperar e vai dar aquele jeitinho brasileiro. O brasileiro sabe o que é o jeitinho, né? Porque o brasileiro tenta dar jeitinho em tudo, né, gente? A gente tem o famoso jeitinho brasileiro. Então, assim, a gente dá o jeitinho brasileiro e depois que a gente dá o jeitinho brasileiro, Deus chega com a bênção e fala, não, você desobedeceu, eu tô levando de volta. Quando Samuel chega, ele falou, que coisa é essa que você fez, Saul? Aí ele, na maior naturalidade, você demorou a chegar, eu ofereci sacrifício eterno, porque tipo assim, eu tenho mais o que fazer do que esperar o homem e a mulher de Deus, eu tenho mais do que fazer. Deus chegou atrasado, eu não tô atrasado, eu já tô aqui. Irmão, a espera faz parte. Passar pelo processo faz parte. Se Deus falou para você esperar, o profeta não chegou, o problema não é do profeta, não. Se a profeta não chegou, às vezes o problema não é da profeta, não. O problema é porque Deus está treinando você a esperar. Está treinando saber se você, mesmo nas situações adversas, você vai obedecer. Aí Deus fala para Samuel, por acaso, não é melhor obedecer do que sacrificar? Através da boca do profeta Samuel. Então fala para Saul. E eu pergunto, esse era o nosso homem, Saul. Um cara que achava
que ele era o enviado, o ungido, a ponto de ultrapassar a palavra do homem de Deus e da mulher de Deus e do próprio Deus. Agora vemos Davi. Davi, um rapazinho franzino, pititico, né? Não sobressaía, não era o maior da turma, era um cara ruivo. Os ruivos em Israel eram pessoas rejeitadas, né? Pensa numa pessoa, hipoteticamente assim, vamos falar, se você mora num lugar que tem muito racismo, pensa numa pessoa negra, pretinha de marredeci, que todo mundo olha e fala assim, puxa, isso aqui chute, e joga lá pro fundo. Ou pensa num lugar onde você acha que as pessoas olham para uma pessoa albina e acha aquele estranho e afasta. Esse é o nosso Davizinho. Davizinho estava lá no fundo, cuidando das ovelhas malhadas, porque o Davizinho precisava cuidar das ovelhas, porque quando as visitas chegassem em casa, não visse aquele filho feio que a gente tem, sabe? Aquela coisa que a gente chega e antes das visitas chegar, a gente levanta o tapete, esconde, ou então tranca as portas para ninguém ver. Davizinho ficava do outro lado da portinha trancada. Por quê? Porque não era um filho garboso, não era o mais alto, era o franzino, era aquele cara que fala assim, que você olha e fala assim, meu Deus do céu, tanto filho bonito que eu tive, e esse aqui nasceu com uma aparência que só Jesus da misericórdia. O que é que eu vou fazer com esse menino? Vamos fazer o quê? A única coisa que a gente faz, qual que é o trabalho que ninguém faz? Porque esse aqui não vai servir para mais nada. Ah, é ser pastor, é cuidar das ovelhas, então manda o Davi para lá. E Davi foi cuidar das ovelhas. E Deus olhou para aquele miudinho, ruivinho, jogado lá nas ovelhinhas malhadas, cantando ao Senhor, escrevendo, salmodiando. Deus falou assim, que coisa linda. Esse aí é meu servo. Olha que coraçãozinho maravilhoso tem esse menino. Vou encher ele de Espírito Santo. Encheu. Vinha o urso, ele matava para atacar as ovelhas. Vinha o leão, ele matava. E ele estava tão isolado, irmão, que ninguém sabia que ele fazia esses feitos para proteger as ovelhas. Aí muitas vezes a gente pode pensar assim, Davi não falava que Davi era discreto. Irmão, Davi estava jogado no campo, cuidando das ovelhas. Não tinha ninguém lá, irmão, para dialogar com o cara. Não tinha ninguém lá para saber. Ele não contou, não foi por estratégia de ficar em silêncio, não. Porque quando o pai chamou ele lá no fundo, porque agora estava tendo guerra na nação de Israel, e precisava de alguém para levar comida lá para os irmãos, bambambam, que estavam na frente da guerra, porque eles são soldados, são os garbosos, né? São assim, ó, os parrudos. Então vai chamar o coisinho fedelho lá para levar a comida, porque agora ele vai servir para largar as ovelhas e vai levar a comida, né? Porque tem que andar muito tempo a pé para levar comida para os irmãos. Foi lá e chamou, irmão. Quando ele chama, né? O que acontece? Davi já chegou lá e já soltou o ouro. Falou para passar o ouro assim, não, você pode mandar essa porra. Quando ele vê Golias desafiando a nação de Israel, quem é esse incircunciso para desafiar o exército do Deus Todo-Poderoso? Oh, glória a Deus. Até eu me apaixonei por Davi quando ele falou isso, irmão. A palavra do nome de Davi significa o amado. O amado. Davi significa, a palavra Davi significa o amado. Por quê, irmão? Ele chegou para levar a comida para os irmãos, ouviu os insultos dos irmãos, porque os irmãos, assim, ele era a ovelha negra da família, né? Então, assim, ele ouviu os insultos dos irmãos e, de repente, ele olha, escuta Golias desafiando o povo de Israel e os garbosos, os parrudos, os gostosão, os bambambam, tudo tremendo na base. Davi, o pichotinho, o ruivinho, o rejeitado, o largadinho, chegou e falou, peraí, rapaz, você tá insultando o exército de Deus Todo-Poderoso? Veja bem, irmão, em momento nenhum ele falou do soldado, dos irmãos, não. Ele achou uma afronta, um incircunciso, que é como se chama a pessoa que não está na presença de Deus. É a mesma coisa que eu estou dizendo para assim, aquele descrente, aquela pessoa que não serve a Deus, está falando do povo de Deus, eu não vou aceitar. E hoje em dia, né, irmão, é complicado, porque hoje em dia aí tem uns sites aí de fofoca com Fuxico Gospel, Fofoca Gospel, não sei o que lá mais gospel, tudo com fofoca, irmão. Irmão, um servo de Deus que serve a Deus, o povo de Deus está ali, irmão, sendo vilipendiado pelo inimigo, ele vira, irmão, ele fala assim, ó,
quem é você que está afrontando o exército? Trocando agora para nós, quem é você que está afrontando a igreja de Deus? Quem é você que está afrontando a mulher de Deus, o homem de Deus? Não, irmão, hoje em dia as pessoas param e aplaudem o outro, fazendo fofoca, levantando calúnia, mesmo que seja verdade, a partir do momento que você passa a propagar, você passou a fazer parte do negócio. A Bíblia fala assim, ó, é necessário que venha o escândalo, mas ai daquele que produz escândalo. Quando você, que você acredita que você é o justo santão, tá pegando o pecado do fulano, do Beltrano e jogando no ventilador, querido, é necessário que venha o escândalo, mas ai daquele que provém o escândalo. Você é um alto-falante do escândalo, você está promovendo escândalo, e a Bíblia fala para você, ai de você. Aí você vai falar, mas pastora, eu estou fazendo justiça, eu estou revelando. Ah, tá bom, o Eterno te mandou revelar, ele te deu ordens expressas? Amém, irmão, continue. Se você vai entregar isso aí para Deus, chegar aqui, ó, Senhor, tá aqui. Eu cheguei na internet, eu falei, fiz fofoca, eu fiz isso daqui. Você acha que Deus vai te dar a coroa da vitória? Continue fazendo. Davi chegou lá e falou assim, quem é esse incircunciso, esse ímpio, esse filho de Belial, usando as minhas palavras, que está afrontando o exército do Deus Todo-Poderoso? E Davi assumiu a frente da batalha, enfrentou Golias. E quando Saul falou assim, não, mas você é um menino, você não vai conseguir guerrear. Aí Davi deu com a língua nos dentes, contou que ele estava doidinho para contar, porque não tinha ninguém para ouvir, ele era rejeitado, jogado lá no fundão. Ele contou, meu senhor, eu estava lá, protegendo, cuidando das ovelhas, veio urso, eu matei, veio leão, eu matei. Ou seja, eu tenho a presença do Espírito Santo de Deus. Veja, irmãos, quem tinha a presença do Espírito Santo de Deus eram os reis e os profetas, até aquele presente momento, tá? Assim, Samuel foi ungir Davi rei, mas Davi, a Bíblia não relata que quando ele matou esses animais, ele já tinha sido ungido, não, irmão. O problema é porque o cara era amado mesmo. Era um cara segundo o coração de Deus, voltado o coração para Deus. O homem e a mulher de Deus, quando tem o seu coração voltado para Deus, irmão, não importa se você tem um ministério de pastorado, de reinado, de discípulo, de apóstolo, sei lá o quê. O que importa é o seu coração voltado para Deus. É você está aí salmodiando o seu coração, dizendo glória a Deus e aleluia, louvando ao Senhor e se deliciando na presença do Senhor, embora você não tenha nenhuma função, embora você não exerça cargo nenhum, porque o maior cargo e a maior função continua sendo servir ao Deus das nossas vidas. Amém? Essa aí é a diferença. Um homem que não serve a Deus, que teve todas as oportunidades, Saul, e o outro que não teve oportunidade, Davi. Qual deles Deus escolheu? Qual deles Deus chamou de homem segundo o meu coração? E nós não estamos dizendo que Davi é perfeito. Não. Estou dizendo que Davi, ele reconhecia os seus erros. Davi não se comparava. Saul, quando foi chamado a atenção, você acha que depois do sacrifício equivocado que ele fez, ele se exemplou? Lá na frente ele tomou a frente novamente. Depois lá na frente, depois que Samuel morreu, ele foi consultar uma feiticeira. Quando Deus falou para não consultar adivinhos e nem feiticeiros, ele continuou o quê? No processo da desobediência. E nunca se arrependeu, nunca pediu perdão eterno, porque arrependimento, irmão, não é eu chegar na presença de Deus hoje e orar contristado pelo meu pecado e amanhã eu voltar a fazer ele, não. Isso não é arrependimento, isso é remorso. Davi não. Davi, quando pecou com a Betseba, outros problemas, ele falava assim, Senhor, contra ti somente pequei, né? Me cobra, mas não retire de mim o teu espírito. Olha os salmos que Davi escreveu, e nós vamos verificar a certeza, constatar aquilo que o Senhor falou, que ele era um homem segundo o coração do Senhor. Amém? Irmãos, vamos ficar por aqui. Teria muita coisa para falar ainda, não é? Inclusive da inveja de Saul com Samuel, de Saul com Davi, mas vamos deixar isso para uma outra palavra. O que eu quero que você analise neste momento. Você é um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus? Você está pendendo para Saul ou para Davi? Você foi rejeitado e jogado lá nas malhadas, mas tem um coração de Saul ou um coração de Davi? Você foi escolhido para reinar, mas tem um coração de Saul ou um coração de Davi? Perguntas que eu faço para você. Um coração, como o coração de Davi, é um coração de servo,
humilde. Irmão, e humilde, quando eu tô falando aqui, as pessoas confundem a palavra humildade com ser manso e deixar as pessoas tacando a lenha nele, batendo. Isso não é ser humilde, não, isso é ser trouxa, tá? Humildade, as pessoas confundem humildade, você tá vestindo com roupa simples ou até na miséria. Isso não é humildade, não. Humildade significa humilhar-te, ou seja, mais para o lado da empatia. Você se colocar no lugar do outro, tentar perceber o outro no lugar dele, depois voltar para o seu lugar. Isso é humildade. Pensar no outro, no momento da dor, no outro, em primazia do que em você. Isso é humildade, tá? Não é deixar a pessoa afrontar você e você não se defender. Isso não é humildade, isso é burrice. Aí me perdoe a franqueza da palavra, mas em muitas ocasiões nós vamos precisar defender e outras ficarem em silêncio. Cabe a nós, né, termos discernimento. Um homem segundo o coração de Deus, uma mulher segundo o coração de Deus, eles são servos, humildes, eles produzem sinceridade nas suas obras, nas suas atitudes, eles dependem de Deus, eles são corajosos, né, irmão? Como Davi foi, eles são gratos e eles, acima de tudo, eles se arrependem. Não é que eles não sejam pecadores, mas é que eles pecam e se arrependem de seus pecados. Amém? Que o Senhor, em Cristo Jesus, fale melhor ao seu coração através da pessoa do Espírito Santo de Deus e que Ele venha moldar o nosso coração segundo aquilo que Ele deseja de nós. Amém? E que Ele seja todo-poderoso na nossa vida e que nós possamos ouvi-lo dia após dia, que nós possamos fazer como Davi, que ainda que nós temos jogado lá pelo campo, lá no final das malhadas, que o Espírito Santo de Deus se aposta de nós e que nós venhamos destruir e matar os ursos e os leões da nossa vida, para que nós venhamos vencer. E quando nós formos enfrentar Golias, que nós não venhamos tremer na base, como aquele exército que era preparado, mas que nossas mãos sejam preparadas pela fé, pela ousadia que vem de Deus, para que nós venhamos vencer o gigante. Amém? Que Jesus Cristo te abençoe e te guarde, que as bênçãos do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores, te alcance.